Olá, adorador! Mais uma vez aqui com vocês para pregar a palavra de Deus. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículo 16. E pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. Nesse texto eu prego sobre um tema: Cristo suportou a cruz por todos nós. A cruz do meio é a maior e mais excelente expressão do amor divino pelo homem. Evangelho de João, capítulo 13, versículo 16, diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas que tenha a vida eterna. Toda boa dádiva, toda graça magnífica, toda benignidade impona vem de Deus. E a maior delas foi a morte do seu Filho Jesus na cruz do Calvário. No monte chamado Caveira, aconteceu o maior ato de abnegação, o maior ato de abrir mão. Jesus abriu mão da sua glória no céu por um período de tempo, abriu mão da sua coroa. Jesus abriu mão das suas vestimentas reais, das suas sandálias de rei, do cetro de rei, que significa poder. Ele abriu mão para estar entre os homens. Jesus, ele teve que abrir mão desses atributos incomunicáveis, porque Jesus, ele possuía o direito de glória eterna com o Pai. Jesus possuía o direito da livre escolha moral, porém Cristo escolheu ir à cruz por todos nós. Sendo assim, nós que éramos inimigos de Cristo e merecedores do castigo eterno, alcançamos maior honra em Cristo Jesus, alcançamos maior graça, porque, afinal de contas, quem era para morrer na cruz era nós mesmos, pelos nossos próprios pecados. Na cruz do Calvário, o pecado foi eliminado. Na cruz do Gólgota, Jesus comprou o nosso perdão, rasgou o escrito de dívida que tínhamos com o Pai depois do pecado de Adão. Nossa alma, que estava manchada pelo pecado, foi lavada pelo sangue derramado na cruz do meio. No Novo Testamento, a cruz, ela tem duplo significado. Primeiro, ela significa um símbolo de opróbrio. Opróbrio significa ser desonrado ao extremo. Jesus foi desonrado ao extremo. Símbolo de vergonha, símbolo de dor, de humilhação. Esse é o primeiro significado da cruz. Mas louvamos a Deus que ela tem um segundo significado também. Ela significa símbolo da sabedoria e da glória de Deus revelada aos homens na terra. Que maravilha, glorificado seja Deus. Escuta, amigo, Jesus na cruz, ele era o símbolo de reconciliação. Isso significa que Deus recuou dos rigores da primeira aliança, os rigores da antiga aliança, o rigor do olho por olho e o dente por dente. Se matasse sem uma justa causa, teria que morrer também. Deus se dispôs, através da cruz, através do seu Filho, ele dispôs a entrar em um novo tratado, em uma nova aliança de graça, com o teor da mesma gratuidade do perdão de nossos pecados. A cruz de Cristo é um símbolo da nossa união com Deus. Foi na cruz que o sangue de Jesus lavou a nossa alma, que estava manchada pelo pecado hediondo. Foi na cruz que fomos libertos do domínio de Satanás para um lugar de conforto no céu, ao lado de Deus, ao lado dos anjos. Foi através da cruz do Calvário, através do sacrifício de Cristo,
que galgamos essa posição diante de Deus. Quando Jesus morreu na cruz do meio, ele foi deitado no pó da terra. O seu corpo foi depositado na tumba fria entre os mortais. No terceiro dia ele ressuscitou dentre os mortos. Evangelho de Mateus, capítulo 27, versículo 51. Ele ressuscitou. Paulo afirma em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 54, que a vida de Cristo em Deus Pai tragou a morte. A vida de Cristo engoliu a morte. Paulo disse: tragado foi a morte por Jesus, tragado foi a morte pela vitória. No terceiro dia, Jesus ressuscitou para nos libertar do poder do pecado hediondo, do poder do pecado mortal que conduz as almas que morreram nesse pecado ao sofrimento eterno. Jesus nos libertou. Ele nos libertou do poder de Satanás para o poder de Deus. Conclusão desse sermão. O Cristo vivo, hoje ele se encontra no pináculo da glória celestial, exaltado por Deus à destra do Pai, rodeado pelos arcanjos, admirado pelos anjos e temido no inferno pelos demônios e adorado a Deus na terra pela igreja. Você é um adorador, irmão? Então adore a Ele, adore a Deus, adore a Jesus em espírito e em verdade. Já falaram para você que existe a forma certa de adorar a Deus, amigo? Qual é a forma certa de adorar a Deus, pastor? Já me perguntaram e eu explico. Existe a forma certa de adorar a Deus. Qual é? Não tem uma cartilha, não existe uma receita dessa forma certa. Sabe por quê, amigo? É Ele quem escolhe, é Deus quem escolhe a forma que Ele deseja receber a nossa humilde adoração. Qual o texto bíblico? Gênesis capítulo 22, versículo 5. Deus escolheu a forma que Ele gostaria de receber a adoração do nosso pai na fé, Abraão. E Abraão adorou a Deus em espírito e em verdade, no Gênesis 22, 5. Então adore a Deus em espírito e em verdade, deixando Ele escolher a forma que Ele deseja receber a sua adoração. Fique com essa mensagem. Deixa aí o seu like, comenta e compartilhe nossos vídeos. E um mega abraço.